Olá, turma, tudo bem, pessoal? Pessoal, trazendo aqui mais um vídeo para a gente corrigir os exercícios anteriores. Ficaram duas atividades aí, né, para corrigir. Então, gostaria que vocês acompanhassem cada questão aí confrontando com as suas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, trata-se de dois assuntos. Primeiro é a atmosfera e os fenômenos atmosféricos. E o segundo é os diversos tipos de climas, pessoal. Então vamos ver aqui as questões. São das páginas aí do livro de vocês, páginas 167, 172 e 173, ok? Bom, aqui na primeira questão, turma, diz o seguinte: identifique as afirmações incorretas e corrija-as aí no seu caderno. Então, o item A, vamos ver se essa afirmação é correta ou não. A maioria dos fenômenos atmosféricos acontece na estratosfera. Então, eu espero que vocês tenham verificado que a resposta está errada, né? Bom, a resposta é: a maioria dos fenômenos atmosféricos, pessoal, acontece na troposfera, tá bom? Então, você tem que acompanhar aqui a resposta aqui, ó. Então, essa aqui é a que é a correta, item A. Vamos para o item B. As nuvens são formadas por vapor de água. Bom, então note, pessoal, que essa aqui também não está ok. Vocês precisam consertar. Veja, as nuvens são formadas por gotículas de água ou partículas de gelo ou ambos, tá certo? E não apenas por vapor de água, certo? São formadas por isso aqui, partículas de gelo ou gotículas de água, beleza? E agora vamos para o item C. Ao dizer que vai nevar, estamos nos referindo ao tempo. Ao falar que o inverno é seco e com baixas temperaturas, estamos nos referindo ao clima de determinada região. Então, a afirmação aí está ok, pessoal, está correta, tá bom? Item D. Clima é resultado da sucessão de tempos atmosféricos ao longo dos anos. Então, a afirmação também está correta, beleza? Então, corrija aí no seu caderno essas frases. Vamos para a próxima. Bom, nessa questão, pessoal, vocês vão estar pedindo para vocês fazerem um esquema para representar como os ventos são formados. Bom, aí eu trouxe aqui uma explicação primeiro, depois eu coloco o esquema. Ó, no esquema ao lado, vou colocar ele aqui, no esquema ao lado, há uma influência da temperatura e da pressão, né, atmosférica na formação dos ventos. Veja também que a acessão, né, elevar, de acender, vem de elevar. Há uma acessão do ar quente, né, região de baixa pressão. Então, onde tem o ar quente, ele tem uma menor pressão. E também a descida do ar frio, que é uma região de alta pressão, né, onde tem o ar frio, tem uma maior pressão. Incluindo aí o Sol, para sinalizar que o calor solar aquece a superfície do planeta de forma desigual, né? Bom, então vocês notem aqui no esquema que há uma certa convergência aqui, né? Existe aqui o ar está circulando e é nesse momento que o ar circula, o ar frio toca aqui com o ar quente, eles se encontram e isso gera o vento, certo? Isso é o que vai gerar o vento, essa troca de calor, né? Essa troca aí de temperaturas, tá certo? O vento é formado a partir daí, pessoal. Vamos para a próxima.
Então vamos ler aqui a tirinha. Leia a tirinha e faça o que se pede. Na tirinha você pode ver, aqui nessa primeira temos, tá meio nublado. Não sei se levo o guarda-chuva, né? Aí aqui, me ajuda com a previsão do tempo, Dinho. Claro. Aí Dinho diz, daqui a 10 minutos vai dar 10h30. Daqui a 10 minutos vai dar 10h30. A resposta aí do Dinho. Bom, item A. O garoto entendeu a que tempo seu pai estava se referindo? Explique. Então vocês devem ter respondido que ele se confundiu, né, gente? Ele confundiu o tempo contado pelo relógio com o tempo atmosférico, tá certo? E no item B, o que forneceu ao pai do garoto pistas sobre as condições do tempo? Então veja que a observação no céu, né? Observou o céu. Item C, em que materiais e meios de comunicação podemos encontrar informações sobre a previsão do tempo? Então, turma, a resposta é em jornais, sites, né, notícias em TV ou rádio, por exemplo, certo? E no item D, busque em uma das fontes indicadas no item anterior qual é a previsão do tempo para o dia de hoje, para o estado em que você mora, né? No caso, Ceará. Então aqui é uma resposta pessoal, turma. No item D, vai depender aí do horário, do momento aí, e vocês vão estar colocando essa resposta, tá bom? E no item E, a previsão do tempo está sempre correta, pessoal? Explique. Então, não, né, gente? Sempre essa previsão ela não está sempre correta. Olha, veja aqui uma resposta. Não. Um dos motivos é que as condições do tempo podem mudar a qualquer instante. Porém, nos dias de hoje, as previsões do tempo estão cada vez mais precisas. Explicar aqui para vocês que a metodologia não é uma ciência exata, a meteorologia, certo? A meteorologia, ela não é uma ciência exata. E aí aproveitar para explicar para vocês também o significado aqui da palavra previsão e comentar também com vocês que a previsão do tempo trabalha com probabilidades, tá bom? Assunto que permite a integração com matemática. É importante também que vocês saibam, pessoal, quanto mais distante, né, longo prazo for a previsão do tempo, maiores as chances de erros, pois as condições do tempo são muito variáveis. Tá ok? Então fica aí a resposta de que nem sempre a previsão do tempo está sempre correta, certo? Ela é trabalhada com relação a probabilidades. Vamos lá, próximo. Bom, aqui nós temos, pessoal, o seguinte. Analise o quadro a seguir que relaciona os elementos climáticos com os fatores geográficos, mostrando a interação deles na formação do clima. Depois faça o que se pede. Então nós temos aqui elementos climáticos. Temos aqui fatores geográficos e aqui como atuam na atmosfera do clima, na formação do clima. Então, nos elementos climáticos temos temperatura, precipitação, né? Os fatores geográficos, latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Latitude aqui, ó, maritimidade e continentalidade também para precipitação. Então acontece aqui que com relação à temperatura, na latitude, como atua na formação do clima, veja que as regiões próximas à linha do Equador recebem maior quantidade, né, da radiação solar. Por isso as temperaturas são mais altas, pessoal, nessas águas e mais baixas nas regiões próximas
próxima aos polos. A temperatura diminui do Equador para os polos, tá certo? Então é só vocês observarem o mapa onde fica a linha do Equador para vocês terem uma noção aí. Com relação à altitude, né? Temos a latitude e altitude, tá certo? Bom, observe isso aqui no mapa, pessoal, para vocês saberem exatamente o que é a latitude e a altitude. Bom, com relação à altitude, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Olha aí, ó. Em média, a temperatura diminui 1 grau Celsius a cada 200 metros de altitude. Tá bom? Essas partes que vocês podem estar lendo, certo? Para caso tenha, precise tirar alguma resposta daqui, vocês vão estar observando essa tabela, tá bom? Vamos para o item A. Que fatores geográficos influenciam a temperatura, turma? Então, os fatores são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, certo? Item B. Como a precipitação é influenciada pela maritimidade e continentalidade, turma? Bom, então, com relação aqui à precipitação, então vocês vão responder que as regiões próximas ao mar, devido à maior elevação das águas oceânicas, representam maiores precipitações do que as regiões no interior dos continentes. Ok? Item C. Pesquise o que é amplitude térmica. Então, gente, amplitude térmica, pessoal, é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em um dia, mês ou ano, certo? Isso é o que chamamos de amplitude térmica. Próximo, gente. Bom, no caderno de vocês, pessoal, inclua a pressão atmosférica como um elemento climático e complete informando como ela varia de acordo com a altitude e latitude. Se necessário, pesquise em livros e na internet para completar o quadro. Então, veja aqui uma resposta. A pressão atmosférica, pessoal, é menor nas áreas de maior altitude, né? Ar mais rarefeito, o ar aqui é muito pouquinho, e maior nos locais de menor altitude. Nas áreas próximas aos polos, de alta latitude, a pressão atmosférica é maior, uma vez que os raios solares atingem a superfície de maneira oblíqua e as temperaturas são mais baixas, ok? Bom, ar mais denso, né? As temperaturas mais baixas aqui, ó, o ar é mais denso. O que quer dizer? O ar tem um peso maior, certo? Também maior pressão. Quanto mais o ar, pessoal, está frio, úmido, maior pressão ele vai gerar sobre nós, tá bom? Então, nessas áreas, pessoal, originam-se as massas de ar frio. Olha aí, ó. Nas áreas próximas ao Equador e nas zonas tropicais, a pressão atmosférica é menor, uma vez que os raios solares atingem a superfície de forma perpendicular e as temperaturas são mais altas, o ar menos denso, certo? Menor pressão. Então, pessoal, se você analisar o mapa, né, o globo, nosso globo, aquele símbolozinho que a gente tem para representar o globo terrestre. Então, na linha do Equador, que é aquela linha que passa bem no meio do globo, então o Sol atinge em maior quantidade, né, com mais força ali. Por isso que nessa região ela tem uma quantidade de... O ar lá é menos denso, é menos pesado, né? Vamos falar assim, certo? Então tem uma menor pressão. Então nessas áreas, pessoal, formam-se as massas de ar quente. Ok? Próximo. Bom, aqui, pessoal, nessa questão temos: leia a previsão do tempo para
Santa Catarina, feita em agosto de 2018. Depois faça o que se pede. Temos aqui, com o avanço de frente fria, quarta-feira, tem previsão de chuva em Santa Catarina. Massa de ar frio do início da semana se afasta e 3 cidades registraram temperaturas negativas na Serra Catarinense. Então, aqui é uma informação aqui, né, de um meteorologista aqui, por exemplo. A passagem de uma frente fria influencia o tempo nesta quarta-feira, 8 de agosto de 2018, e traz chuva para a cidade de Santa Catarina. No entanto, segundo a Central NSC de Meteorologia, a previsão é precipitações de fraca intensidade de nuvens. Ok? Então, essa aqui é uma informação dada. Vamos para o item A. Explique como são formadas as frentes frias. Bom, vocês devem ter respondido, pessoal, que as frentes frias são formadas quando uma massa de ar frio se desloca no sentido de uma massa de ar quente, certo? Fazendo-a recuar. O domínio da massa de ar frio normalmente causa chuvas e queda na temperatura dos locais por onde passa. Beleza? Então, essa é a informação correta do item A. Item B. Explique por que é necessário o aumento das nuvens para haver chuva. Bom, então, pessoal, as chuvas elas são formadas quando as gotículas de água ou partículas de gelo que formam uma nuvem se precipitam, né? Então, sem nuvem não há precipitação. Então, essa precipitação é quando ela fica muito carregada, né, de água, de gotículas de água, e aí as nuvens não suportam mais o peso, e aí faz com que a água caia, né, e aí forma a chuva. Item C. Retome o mapa aí das massas de ar da página 170 e infira de onde vem a frente fria que avança por Santa Catarina na data da reportagem. Então, se você analisar aí, gente, a página 170, você vai ver que é na região polar sul, né, que é polar atlântica. Ok? Próxima questão, pessoal. Bom, observe o mapa e responda as questões. Item A. Observe os dados para os municípios de São Luís, né, no Maranhão, e Florianópolis, em Santa Catarina. Então, acompanhe aqui a tabela. A altitude, temperatura média anual. São Luís tem uma altitude aí de 3,66 metros, certo? Com a temperatura média anual de 27 graus Celsius. Florianópolis já tem uma altitude de 2,79 metros, ok? E uma temperatura média anual de 20,1 graus Celsius. Então veja aí que a temperatura que já é menor. Ok? Bom, então, gente, dado as informações, também observe aí o mapa de divisão política do Brasil, né? E cada quadrinho desse que representa a capital do país e este outro símbolo a capital de estado, certo? Aqui é uma legendazinha para você entender bem o mapa. Bom, se os dois municípios estão localizados a altitudes parecidas e estão próximos ao mar, qual fator faz que a temperatura média anual seja menor em Florianópolis? Eu espero que vocês tenham respondido, que é a latitude. A latitude é que faz, né, que a temperatura média anual seja menor em Florianópolis, certo? Tem a latitude e a altitude, né? Bom, aqui São Luís está localizado próximo à linha do Equador. Então, a linha do Equador está aqui. E São Luís está localizado
próximo à linha do Equador. Ok? E enquanto que Florianópolis está abaixo do Trópico de Capricórnio. Está abaixo do Trópico de Capricórnio. Florianópolis está bem aqui, ó. Deixa eu ver. Então veja aí, ó. Florianópolis está bem aqui, ó, bem abaixo dessa linha aqui, nós chamamos de Trópico de Capricórnio. Olha, veja que São Luís está bem próximo da linha do Equador aqui, ó. Então, o que vai influenciar realmente é a latitude, beleza? Agora no item B, cite 2 municípios localizados a latitudes semelhantes, mas que apresentam diferentes amplitudes térmicas anuais. Explique a sua resposta. Bom, então, uma resposta para o item B temos que é o Campo Grande e Vitória. Campo Grande e Vitória. Localize aí no mapa. Então veja aqui, ó, que temos Campo Grande bem aqui, ó, e Vitória bem aqui, né? Eles estão mais ou menos no mesmo alinhamento, só que dividido aqui já pela essa linha de Greenwich, né, que chama, ela que se cruza com a linha do Equador, certo? Então estão aqui mais ou menos próximo aqui à linha do Trópico de Capricórnio, ok? Então veja que o município de Campo Grande está localizado no interior do continente, longe do efeito da maritimidade, certo? Por isso, sua amplitude térmica anual é maior do que a de Vitória, certo? A amplitude térmica aí anual é maior. Isso por conta da questão aqui da maritimidade. O Campo Grande ele está localizado no interior do continente, longe do efeito da maritimidade. Ó. Então isso aqui foi que influenciou aí, certo? A questão da amplitude. Vamos lá, próximo, pessoal. Então temos aqui na questão 4. Bom, o climograma é uma associação de 2 gráficos que permitem analisar o nível de precipitação e a variação mensal das temperaturas médias de determinada localidade. Nesse climograma, aqui, a precipitação está representada nas colunas azuis, e as temperaturas máximas e mínimas nas linhas vermelhas e azuis, certo? Respectivamente. Sob as colunas estão indicados os meses do ano, aqui, ó, sob embaixo aqui. Sabendo disso, analise essa representação gráfica do clima e responda as questões. Item A. Em quais meses choveu menos? Se você analisar o gráfico, os meses que choveu menos, pessoal, foi junho, só acompanhar aqui, ó. Olha aí, ó. Junho, julho e agosto, né? Só lembrando aqui que essa linha vermelha e a linha azul, elas representam exatamente a precipitação que está representada aqui pelas colunas, né? E as temperaturas máximas e mínimas nas linhas vermelhas e azuis, ok? As temperaturas máximas e mínimas. Bom, no item B, em quais meses foram registradas as menores temperaturas mínimas? Então, as temperaturas mínimas, pessoal, foram representadas em junho e julho. Veja aí, as mínimas aqui, ó. Em junho, aqui, ó.
e em julho, ok? Item C. Como podem ser caracterizados o inverno e o verão dessa localidade, considerando esse climograma? Bom, então o inverno é seco, né? O inverno é seco e com temperaturas mais amenas, enquanto que o verão apresenta mais chuvas e temperaturas mais altas, certo? Então veja aí que é de acordo com a precipitação aqui, ó. Então ele diz que o inverno é seco, o inverno aqui é seco e com temperaturas mais amenas, tá certo? Enquanto que o verão apresenta mais chuvas na parte do verão, mais chuvas, ok? E temperaturas mais altas. As temperaturas são mais altas. Ok, turma? Bom, então, gente, fica essa parte aqui. Vamos para a próxima questão. Aliás, aqui finalizou, né? Então, gente, até a próxima, ok? Então, espero que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês, que vocês corrijam direitinho os exercícios de vocês, ok?